de Dios, la Santa Biblia, en Hebreos. Aleluya. Son 40 versículos que yo quiero que la hermana lee. 40 versículos. Vamos a escuchar. Ahora los problemas son los niños. Los niños no pueden ficar acá adelante haciendo lo que quieren, no. Tienen que ir para la escuela. Sí, amén. Hebreos 4. Hebreos 11. De 1 a 40. Hebreos 11. Hebreos, ¿no? 11 de 1 a 40. Yo quiero le pedir algo. Puede se sentar. Amén. Porque vamos a hacer una lectura lenta. Tranquila, fique tranquilo. Usted sabe que yo quiero le hacer una enseñanza hoy esta noche. Es muy respetuoso se colocar de pie para leer la palabra de Dios. Mas isto no simboliza reverencia. Reverencia no es solamente es como dice la rodilla, estar en pie. La reverencia es abrir su corazón y su oído para poder escuchar. Amén. Amén. Entonces la hermana puede leer. Por favor, preste la atención a los 40 versículos, por favor. Hebreos 11 de 1 a 40. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaba una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac terá la llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invencible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearles 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Até aí. Amén. Ahora aqui, que mais direi? Me faltaria el tiempo para contar de Gedeón, de Baraque, de Sansón, de Jefité, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Y lo último, versículo, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Amén. Hermanos, este capítulo inteiro de Hebreus, todo esse capítulo de Hebreus, fala de homens habla de hombres que viveram a história da igreja que vivieron la historia de la iglesia e que foram escolhidos por y Deus fueron escogidos por Dios para fazer para diferença. hacer la diferencia. Nós vemos um mundo hoje conturbado. Hoy vemos un mundo conturbado. Eu pensei que estas coisas só aconteciam no Brasil. Yo pensé que estas cosas solo pasaban en Brasil. Hoje nós vemos as pessoas Hoy vemos las personas dominadas por um celular. dominadas por un teléfono celular. Se ficam 10 minutos sem um celular, Si queda 10 minutos sin teléfono, passam mal. pasan mal.
Eu pensei que só as crianças do Brasil Yo pensé que solamente los niños de fossem Brasil assim. fueran así. Entram na igreja, Entra a la iglesia, tem que ter celular, hay que tener un teléfono, tem que ter jogo. hay que tener un juego. Não param para ouvir a palavra, No para oír la palabra. não param para saber das coisas de No Deus. para saber de las cosas de Dios. E nós voltamos para este tempo. Y nos volvemos a este tiempo. O tempo pode ter mudado. El tiempo puede haber cambiado. Nós podemos ter avançado nos séculos, Nosotros avanzamos en el siglo, mas Deus continua o mesmo. pero Dios sigue el mismo. A palavra de Deus diz que Ele está à procura La palabra de Dios dice que Él busca verdadeiros adoradores verdaderos adoradores que adorarão a Ele que adorarán a Él em espírito e em en verdade. espíritu y en verdad. Amém? Quero lhe fazer uma pergunta. Quiero hacerte una pregunta. Pela Manu que está ali, que é jovem, Por la Manu que está aquí, que es pelo joven, Estevão aqui, que é jovem, Esteban, que es joven, e pelos outros jovens por los aqui. otros jóvenes aquí. Jesus está voltando. Jesús está regresando. Num piscar de olhos, En un piscar de ojos vai tocar uma trombeta. va a tocar una trompeta. Sonar la trompeta. E o nome dos salvos Y el nombre de los salvos serão chamados. será llamado. Os que não forem Los salvos que no fueron salvos vão ficar. van a quedarse. E a Y morte la muerte vai ser tirada da terra. va a ser sacada de la tierra. Durante a tribulação, Mientras haya la tribulación, você vai receber. Quem receber uma facada quien recibir un cuchillo vai ficar com a dor da facada todo o tempo da va a tribulação. sentir el dolor del cuchillo todo el tiempo de la Se tribulación. te cortarem o pescoço, Si te corta el pescuezo, você não vai morrer. usted no va a morir. El cuello. Eu te faço uma pergunta. Te hago una pregunta. Você já pensou Usted ya se pensó, o teu pai, si tu padre, a tua mãe, tu madre, o teu irmão tu hermano for salvo fueran salvos e você não y for usted no fue salvo e ficar sozinho, y quedar solito, como você vai viver? ¿cómo usted va a vivir? Palavras de encorajamento Palabras de encorajamiento pode ajudar uma pessoa puede ayudar a una persona a se comportar bem, a se comportar bien, mas um bom exemplo pero un buen ejemplo é mais poderoso. es más poderoso. No livro de próprio Hebreus, En el libro del mismo Hebreos, no capítulo del 10, capítulo 10, ele termina o capítulo él termina el capítulo dizendo as seguintes palavras: diciendo las siguientes palabras: Não rejeiteis, pois, no rechazáis pues a vossa confiança, a vuestra confianza, que tem grande e volumoso galardão, que tiene un gran galardón, porque necessitais de paciência, porque necesitáis la paciencia. para que, ¿Para qué? depois de haver desfeito a vontade de Deus, Después de haber hecho la voluntad de Dios, possais alcançar a promessa. podáis alcanzar la promesa, Porque ainda um pouco de tempo, porque aún poquito tiempo o que há de vir lo que virá, ha de venir vendrá, e não vai no se tardar. va a tardar, Mas o justo pero lo justo viverá da fé. vivirá de la fe. E se ele recuar, Si él recúa, a minha alma mi alma não tem prazer no se nele. complace en él. No livro de Abacuque, En el libro de Habacuc, um avivalista un avivalista diz o seguinte: dice el siguiente: eis que a sua alma está orgulhosa, es que tu alma está orgullosa, não é reta nele, no es recta en él, mas o justo pela sua fé viverá. mas el justo por su fe vivirá. Qual é o tipo de fé ¿Cuál es el tipo de fe que leva uma pessoa que lleva a una a persona perseverar na obediência ao Senhor a até o fim? perseverar en obedecer al Señor hasta el final? Estes que lemos em Hebreus, Estos que leemos aquí en Hebreos, vê se alguma coisa pode parar algum deles. mira si algo pudo parar a alguno de ellos, Nem a espada, ni la espada, nem a dor, ni el dolor, nem a ni la tribulação, tribulación, nem a falta de ni dinheiro, la falta de plata, nenhum problema ningún problema parou algum deles, paró a alguno de ellos, porque eles sabiam que ellos sabían que era com eles que era con ellos que Deus tinha uma obra a y fazer. Dios tenía una obra a realizar.
Te faço uma pergunta. Te hago una pregunta. Por que Deus escolheu eles? ¿Por qué Dios escogió a ellos? Eu tenho uma lista aqui de alguns que Deus escolheu. Yo tengo una lista de algunos que Dios escogió. E por que Deus escolheu ¿Y eles? por qué Dios escogió? Será que Deus está feliz com a tua vida? ¿Será que Dios está feliz con tu vida? Acorda, Despierta, cansado, cansado, cansado. Toma um café, Toma un café, pega o carro, corre el carro, vai trabalhar, va a trabajar, volta do trabalho, regresa de trabajo, faz as coisas de hace las casa, cosas de la casa, vem aqui, venga a la iglesia, faz um culto de 1h30. hace un culto de 1 hora y media, Aí chega em casa, llega a la casa, vai ligar a televisão, prende la tele, não perde tempo a orar, no perde tiempo para orar, não ganha tempo para buscar, no gana tiempo para buscar, aí dá sono. ahí viene el sueño, E continua isso em lunes, y pasa lunes, martes, miércoles, meses, meses, anos, años, e nada acontece. y nada pasa. Aí você ora, Ahí usted ora, Deus, o que está acontecendo? Dios, ¿qué está pasando? Por que eu estou com essa ¿Por enfermidade? qué estoy con esa enfermedad? Por que eu estou com esse problema? ¿Por qué tengo ese problema? Por que o meu dinheiro não ¿Por qué dá? mi dinero no rinde? Por que a porta não se ¿Por abre? qué la puerta no se abre? Simples. Simples. Ele está entregando a você Él te está entregando a ti o quanto você está entregando a Ele. lo cuanto tú estás entregando a Él. Como pode Deus mandar vinho novo ¿Cómo es que Dios puede enviar vino nuevo em odres velhos? en odres viejos? Son mismos. Como pode? ¿Cómo puede? Você quer algo de novo de Deus? ¿Tú quieres algo nuevo de Dios? Você precisa renovar o teu odre. Usted necesita renovar su odre. E para renovar o Y odre, para renovar el odre requer renúncia. requiere renuncia. Santo Dios. Quando rejeitamos isso, Cuando rechazamos esto, é que o Senhor contemplará em nossa vida. es que el Señor contemplará en O nuestra melhor vida da terra. el mejor de la tierra. No capítulo En 11, el capítulo 11, ele ilustra esse tipo de fé, él ilustra este tipo de fe, observando os exemplos observando los ejemplos de homens e mulheres do Velho de Testamento. hombres y mujeres del Viejo Testamento. Olha o que diz Hebreus 11:1. Mira que dice A Hebreos fé, 11:1. Pode não ler comigo. A fé La fe, é o firme el fundamento firme fundamento das coisas que se de esperam las cosas que se e esperan, a certeza la certeza daquelas que não se de veem. aquellas que no se ven. Romanos 8:24 Romanos 8:24. diz: porque em esperança Porque en esperanza fomos salvos. fuimos salvos. Ora, Ora, a esperança que se vê la esperanza que se ve não é no esperança. es esperanza. Porque o que alguém vê, como pode esperar? Porque lo que tú ves, ¿cómo puedes esperar? Meu irmão, você está vendo a salvação? Mi hermano, tú estás viendo la salvación. Eu não estou vendo, olha Yo aqui no para veo, mí. yo no veo. Mira aquí este mí. Mas eu tenho Pero certeza tengo certeza que se Jesus voltar que hoje, si Jesús regresa ou a hoy, trombeta o la tocar, trompeta suena, o meu nome estará mi ali. nombre estará allá. Aleluya, mis Existe hermanos. uma alabança em português Existe una alabanza en portugués muito bonita muy bonita que diz assim: que dice así: arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do Salvador, e aos seus pés caí, aos pés do Salvador, aquele que por mim morreu na cruz. E o que nós temos que ver? Diga comigo. Diga E conmigo. vi um novo Yo vi un céu, nuevo cielo, uma nova terra una nueva tierra vi, yo vi, uma grande voz del una gran voz cielo del cielo se fez então se hizo ouvir. oír. Não haverá mais dor, meu irmão, No habrá dolor, nem pranto ni llanto, e nem clamor. ni clamor. Por isso Por eso que o céu que el cielo não começa lá, no empieza allá, o céu começa el aqui. cielo empieza aquí. Então eu te faço uma Yo te pergunta: hago una pregunta. você está vivendo o céu ou ¿Tú o estás viviendo inferno? el cielo o infierno? O céu
começa El aqui. cielo empieza aquí. Você está vivendo aqui o céu ou o inferno. Tú estás viviendo aquí el cielo o el infierno. Se a tua vida é um inferno, Si tu vida es un infierno, só você pode mudar isso. solamente usted puede cambiar esto. Misericórdia, Jesus. Presta atenção. Ponga atenção. Começando com Abel, Empezando com Abel, o escritor cita aqui, o escritor de o Hebreus, escritor disse aqui que ninguém sabe quem escreveu que Hebreus, nadie sabe quem escreveu Hebreus. exemplos de pessoas de fé. Exemplos de pessoas de fé. Santo Deus, misericórdia, Padre. Mas o autor de Hebreus Mas o autor a los Hebreus não fala de uma fé não morta, habla de uma fé muerta, fala de uma fé viva. habla de uma fé viva. Meu irmão, eu quero contar o meu testemunho. Eu quero falar de meu testemunho. Desde 95, Desde 95, todo dia eu luto com a saúde. todos os dias eu peleio com minha saúde. Eu tive uma enfermidade incurável, Eu tive uma enfermidade incurável chamada síndrome de Guillain-Barré. chamada síndrome de Guillain-Barré. 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 Guillain-Barré é um médico francês Guillain-Barré é um doutor francês que descobriu essa que doença. descobriu esta enfermidade. Que doença foi essa que eu tive? Que doença é esta que tu? Os meus nervos Mis nervos foram destruídos. foram destruídos. 37 dias de hospital, 37 dias no hospital. 21 dias de UTI. 21 dias de. Como habla aqui? UTI. UTI. Como habla aqui? Aqui está na UTI. Não é UTI? Terapia intensiva. Intensiva. Unidade de terapia intensiva. UTI. 8 meses numa cadeira de rodas. 8 meses eu nascia de ruedas E o Senhor me restaurou. e o Senhor me restaurou. Mas deixou marcas. Pero deixou marcas. Eu estava aflito Eu estava muito aflito para vir aqui para a América. para vir aqui à América. Porque lá em São Paulo a vida é corrida. Porque aí em São Paulo a vida é muito. Nós tomamos conta de 9 igrejas em São Paulo. Eu cuido de 9 igrejas em São E Paulo. no total 21 E no igrejas. total 21 igrejas. O meu dia começa bem cedo Meu dia começa temprano e termina bem e tarde. termina bem tarde. É todo dia orando. Todos os dias Falando. hablando. E eu não posso dizer E eu não posso dizer que eu não posso. que eu não posso. Porque Deus me chamou para Porque isso. Deus me chamou para isso. Este é o meu chamado. Este é meu chamado. Tem dias que eu vou para a igreja 3 vezes por dia. Há dias que vou à igreja 3 vezes ao dia. Domingo eu passo na igreja. Domingo eu passo na igreja. De manhã temos um culto. De manhã num serviço. Antes do culto temos jejum e Antes oração. do serviço, ajuno e oração. Depois do jejum e oração Depois- temos o culto. Depois de ajuno e oração, ele serviço. Depois do culto vamos para casa Depois do almoçar. serviço, a la casa comer. Logo depois de almoçar dá para ter um cochilo. Depois de almoçar, pode dormir um pouquinho. Já vamos para a igreja, tem escola bíblica Vamos para a igreja, dominical. a escola bíblica dominical. Acabou a escola bíblica, tem culto à Terminou na noite. escola, serviço à noite. Acaba o culto, muitas vezes vamos na casa de alguém orar. Serviço, termina o serviço, muitas das vezes vamos na casa de alguém a orar. E tem hora que o corpo não aguenta. Tem hora que o corpo não aguenta. Mas foi Deus quem me Pero escolheu. foi Deus que me escolheu. Quando eu fui ungido apóstolo, Quando fui ungido apóstolo, que é um ministério, que é um ministério, é algo importante é algo muito e importante. de muita De responsabilidade. muita responsabilidade. Não muda eu em Não nada, me cambia em nada. só aumenta a minha Só responsabilidade. aumenta minha responsabilidade. Porque eu e você diante de Deus somos Porque iguais. tu e eu, delante de Deus, somos iguais. Deus não me vê aqui como apóstolo. Deus não me vê aqui como apóstolo. Deus não te vê aqui como levita. Deus não te vê aqui como Deus não levita. te vê aqui como pastor. Deus não te vê aqui como pastor. Deus tem que te ver aqui como servo ou serva. Deus tem que mirar a ti como servo ou E eu serva. falei, Deus, espera um pouco. E eu falei, Deus, espera. Se o Senhor me escolheu, Se tu me escolheste, tem que haver uma diferença. há que haver uma diferença. Há dias que eu vou ao altar Há dias que subo ao altar com remédios, com medicina. mas eu estou lá. Eu estou aí. Porque eu sei que ali é o lugar do meu, é o lugar que o Senhor me Eu separou. sei que aí é o lugar que Deus me separou. Aí eu faço uma pergunta a você. Então, te hago uma pergunta. Você lembra da história de Abel? Você se acuerda da história de Abel? Quem se lembra da história de Abel? Quem se acuerda da história Do de Abel? sacrifício de Do Abel. sacrifício de Abel. Por que Deus escolheu Abel Porque Deus escolheu Abel e não escolheu e Caim? não escolheu Caim.
Santo. Diz a Bíblia que Abel ofereceu o mais excelente Dice sacrifício. la Biblia que Abel ofreció el mejor excelente sacrificio. Porque ele deu um sacrifício por completo. Porque ele deu um sacrifício completo. Vença, meu irmão, hoje o teu sono, Vença hoy tu o sueño, teu dia de trabalho, tu día de trabajo. e dê a Deus a oferta completa. Y dé a Dios tu ofrenda completa. Não basta você pegar um valor No es suficiente correr e el colocar no valor envelope y ponerle en un e sobre trazer aqui no y altar. traer en el altar. O cofre da igreja recebe. El cofre de la iglesia así Tem que recibe. ver se Deus está Hay que ver recebendo. si Dios está recibiendo. Deus recebe quando fazemos uma oferta com sacrifício. Dios recibe cuando hacemos ofrenda con sacrificio. Diz a Bíblia que Enoque agradou a Deus. Dice la Biblia que Enoch agradó a Dios. A Bíblia só fala um versículo de Enoque. A Biblia solo habla un versículo de Enoch. Enoque andava com Deus. Enoch andaba con E Dios. Deus recolheu Que Enoque. Dios recogió a Enoch. Santo, dice, Por que Deus fez isso? porque Dios hizo esto E não recolheu outros daquele y no tempo? recogió otros en aquel tiempo. E Noé, Y Noé, 120 anos, 120 años fazendo uma arca haciendo una arca no meio de um vale, en medio de un valle, a 18 quilômetros do rio, 18 do mar. kilómetros del mar, porque Deus ia mandar um dilúvio, porque Dios iba a mandar un diluvio, sendo escarneado por pessoas, siendo burlado por las personas, dizendo um monte de coisa. diciendo Mas muchas foi fiel. cosas, pero fue fiel. Abraão Abraham obedeceu, obedeció, peregrinou, peregrinó, saiu da sua casa. salió de su casa. Você já parou para pensar que você é como um Abraão? ¿Usted ya paró para pensar que eres como un Abraham? Onde está a tua terra? Não está distante? ¿Dónde está su tierra? ¿No está distante? Você não saiu da tua terra? Tú no saliste de su tierra, Você não saiu da tua no parentela salió de su familia para estar aqui neste para lugar? estar aquí en este país, Para que Deus faça uma mudança na para tua que Dios vida. haga un cambio en su vida. Você pode ficar milionário, Usted puede quedarse millonario, mas se Deus mudar o teu espiritual, pero si Dios no cambiar tu o teu dinheiro não vai espiritual, valer para tu nada. dinero no va a servir para nada. Aprenda uma coisa Aprenda una que eu cosa aprendi. que yo aprendí. Eu estava numa igreja pregando Yo estaba en una iglesia predicando e de repente entrou um obreiro na y de igreja, repente adentró un obrero desesperado. desesperado. Pastor, um ladrão roubou um carro, Un ladrón robó un carro, perdeu a direção perdió la dirección e jogou o carro em cima do teu, y puso arriba del tuyo. amassou todo o teu carro. Destruyó todo su carro. Falei, quando acabar o culto eu vou ver. Cuando terminar el servicio yo voy a ver. Não, deixa eu terminar o culto. No, pero déjame terminar el Aí eu servicio. fui lá, Yo fui allá. olhei o carro, Miré el carro, estava todo estraçalhado. estaba todo destruido. Falei, amém. Amén. Mas o senhor não está preocupado. Pero, O senhor não está preocupado. pero tú no estás preocupado. Como o senhor vai fazer? ¿Cómo tú vas a hacer, pastor? O conserto El concierto ficou em $2.000. quedó en $2,000. El Mas eu arreglo. não fiquei preocupado. Pero si Eu não fiquei yo no preocupado. me quedé preocupado. Porque eu aprendi Porque yo aprendí a dar valor a dar valor por aquilo que o dinheiro não compra. por aquello que el dinero no O compra. que o dinheiro compra não tem valor. El que el dinero compra no tiene valor. Olha, eu fui comprar um relógio para uma pessoa. Yo fui comprar el reloj por una persona. E esses dias eu estou pedindo emprestado e usando. Y estos días pedí prestado y estoy usando. Ganhei um relógio do pastor Piccone. Gané un reloj de Pastor Eu Piccone. queria ter comprado esse relógio. Yo quería haber comprado Pode ser ese até que eu reloj. ganhe depois da Puede pessoa. ser que después me regale. Mas isso não dá valor. Pero eso no da valor. Porque você tem, você pode perder. Porque eso puede perder. Você pode comprar um carro novo. Tú puedes comprar un carro nuevo. Sabe o que dá valor? Sabe Aquilo o que que dá Deus valor? escolhe na tua vida. Aquello que Dios escoge en tu vida. Por isso que o diabo luta Por eso que el diablo lucha para roubar a tua fé, para robar tu fe, a tua confiança. confianza. Porque isso o dinheiro não compra. Porque ese el dinero no compra. Você pode chegar para mim e falar, apóstolo, Usted puede llegar para mí y hablar, eu vou te dar apóstolo, $50 mil te voy a dar $50,000 para você passar um pouco da tua fé para minha. para usted pasar un poco de tu fe para mí. Se for um apóstolo ladrão, Si es un apóstolo ladrón, ou pode dar, meu irmão. sí, dame. Pode ser até 20 mil. Puede ser hasta 20,000. E eu vou orar, toma fé. Yo voy a orar, todo reciba fe. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabe qué va a pasar? Nada. Nada. Moisés Moisés libertou o povo libertó el pueblo e celebrou a y Páscoa. celebró la Pascua. Os judeus Los judíos conquistaram Jericó. conquistaron Jericó.
E eu termino dizendo: Yo termino diciendo, o que haviam nestes homens ¿qué había en estos hombres e mulheres de y Deus mujeres de Dios que não existem em nós hoje? que no existen en nosotros hoy? Deus, quantas vidas Dios, ¿cuántas vidas você tem visto tú tienes visto que Deus tem levantado como Abéis na terra? que Dios ha levantado como Abel en la tierra, Ou como Enoques? o como Enoch, Ou como Noés? o como Noé, Ou como Abraão? o como Abraham, Ou como Moisés? o como Moisés? Você é um Abel nesta noite? Tú eres un Abel esta noche, Você é um Enoque nesta tú eres un noite? Enoch esta noche, Você é um Noé? Você é um Abraão? tú eres Você é un um Abel, Moisés? Noé, un Abraham, un Moisés. Sabe, meu irmão, Sabe, mis hermanos, é isto que perdemos es esto que e temos perdimos que y reconquistar. tenemos que reconquistar. Intimidade com Deus. Intimidad con Dios. Eu vejo, Yo veo, desculpa te falar a verdade, perdóname que te diga isto la é verdad, útil, esto es muy útil, mas no momento em que ele te domina, pero en el momento que eso te domina, é satânico. es satánico. Poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. Sabe o que nós temos lá em São Paulo? ¿Sabe que tenemos? ¿Sabe en San Pablo? Agora, toda a mocidade, todos os jovens da igreja Todos los jóvenes de la iglesia estão 21 dias em jejum de informática. están 21 días de ayuno de informática, Sem de computador. electrónico, sin computadora, Sem Facebook, sin Facebook, sem, lá tem muito WhatsApp. lá tiene mucho WhatsApp. Meu irmão, eu fui criança, Mi hermano, yo fui niño, eu vivi sem isso. yo viví sin Estou esto, aqui. estoy aquí. No momento, lembra, vou orar. En el momento que No momento em que, você já parou para perceber usted ya percibió, que quando você pega numa coisa dessa, cuando tú agarras una cosa como esta, é tão fácil ficar 1 hora vendo as coisas, es tan fácil quedar una hora mirando cosas e é ahí, tão difícil ficar 1 hora orando. y es tan difícil ponerse a orar una hora. Quem está errado? ¿Quién está mal? Nosotros. Amén, gloria a Dios. Sabe o que falta? Sabe o que nos tinha falta? neles, falta em nós humildade. Tenía en ellos y le falta en nosotros Reconhecer humildad. que temos sido um zero à esquerda. Reconocer que tenemos sido un cero a la izquierda. Sabe quanto vale um zero à esquerda? ¿Sabe cuánto vale un cero a la izquierda? Nada. Nada. Sabe o que eles tinham que nós não temos? ¿Saben los que ellos tenían que nosotros no tenemos? Obediência. Obediencia. Santo, misericordia. Santo Jesús. Misericordia. Não deixa Deus falar com você 2 vezes. No deja a Dios hablar contigo 2 veces, Nem 3. ni 3. Que tem hora que Deus deixa de ser misericordioso Hay hora que Dios deja de ser misericordioso e se torna justiça. y se torna justicia. Misericordia, Jesús. Sabe o que eles tinham? Temor. ¿Sabe lo que ellos tenían? Temor. Hoje eu não vejo Yo no temor. veo temor. Temor não é medo. Temor no es miedo. Temor é um excesso de zelo. Temor es un exceso de celo. Temor. Temor Temor de se comportar. de se comportar. Temor de se vestir. Temor de se vestir. Temor no falar. Temor para hablar. Temor em apresentar o melhor. Temor en apresentar siempre lo mejor. E o quinto foi fé. Estes homens tinham intimidade, Esses homens tenían intimidad, humildade, humildad, obediência, obediencia, temor temor e fé. y fe. Cada uma das pessoas de Hebreus Cada una de esas personas en Hebreos não só creu que Deus existia, no solamente creyó que Dios existía, mas creu nas suas promessas. pero creyó en sus promesas. Algumas delas perceberam Algunos de ellos que percibieron não receberiam essas que promessas no recibirían las promesas durante sua vida, durante la vida, mas assim mesmo pero aún así continuaram siguieron confiando em Deus. confiando en Dios. Eu te faço algumas perguntas Yo te hago algunas preguntas para terminar nesta para noite. terminar esta noche. Como está a nossa fé hoje em dia? ¿Cómo está nuestra fe hoy día? Alguém já mediu temperatura do corpo? ¿Alguien ya midió la temperatura de su cuerpo? Você usa aqui, não sei se em espanhol se fala o mesmo, termômetro. Termómetro, sí. Começa lá no 35. Y empieza en el 35. Eu não sei se aqui é igual. Porque aqui lá são graus, não sei Yo no como é sé si aqui. es igual aquí en Brasil. Aqui é Fahrenheit, Aqui é lá é Fahrenheit. Celsius. Allá en Celsius. Em sua tierra, em Guatemala, é Fahrenheit ou é Celsius? Celsius.
Hã? Celsius. Ah, então são que nem conosco em Brasília. Sim. Se tem 35 normal, Se há 35 normal, 36 normal, 36 normal, 36,5 normal, 36,5 normal, aí vai aumentando, e vai subindo, 37. 37. Estado febril, Estado febril, 38, 38, febre, febre, 39, 39, febrona, febrona, 40, 40, vamos para o hospital. vamos ao hospital. Como está o termômetro da tua fé? Como está o termômetro de tu fé? Tem que estar ao ponto de ir para o hospital. Hay que estar al punto de ir al hospital. Tem que estar estourando. Hay que estar explotando. Aí eu faço uma pergunta. Aí te hago uma pergunta. Por favor, irmão. Deus realmente tem recebido Deus realmente tem recebido nossas ofertas nuestras ofrendas, como recebeu a de Abel? como recibió la de Abel. Deus tem recebido a tua oferta, Deus tem recebido su a ofrenda, tua, a tuya, como recebeu a de Abel? como recibió de Abel. Segundo, Segundo, temos agradado o coração de Deus, hemos agradado el corazón de Dios, como Enoque agradou. como Enoch agradó. Você tem agradado o coração de Deus? Tú tienes agradado el corazón de Dios. Manu, Manu, Estevam, Esteban, jovens, jóvenes, os bonitinhos que estão ali. los bonitinhos, los guapitos que están ahí. Vocês acham que vocês têm agradado o coração de ¿Ustedes Deus? creen que ha agradado el corazón de Dios? Todo dia eu faço essa pergunta para minha filha. Todos los días hago esta pregunta para Quando mi acaba o hija. dia, eu vou na cama da minha filha. Cuando termina el día, yo voy a la cama de mi hija. Tem hora que a minha filha está nervosa, Hay hora que ella está enojada, eu falei que é um calmante, quiere un calmante. que ela sabe que quando eu chego ¿Sabe que cuando llego? é para conversar. Es para hablar. Não. No. Como foi o dia? ¿Cómo fue el día? Tudo bem, pai. Todo bien, padre. Trabalhou? ¿Trabajaste? Se sentiu bem? ¿Se sintió bien? Tudo bem para amanhã? ¿Bien para mañana? Precisa de alguma coisa? ¿Necesitas algo? Aí ela fala, fala, pai. Y ella me habla. Dime, padre. Você sabe qual é a pergunta? ¿Tú sabes cuál es la pregunta? A tua atitude de hoje ¿Tus actitudes de hoy agradou a Deus? agradó a Dios? Aleluia. Todo dia. Todos los días. Enquanto Deus me der vida, Mientras Dios me da vida, ela tem que se conscientizar ella tiene que se que concientizar um dia vivido que un día vivido sem agradar a Deus sin agradar a Dios é um dia perdido. es un día perdido. Terceira pergunta. Tercera pregunta. Temos sido fiel Hemos sido fieles às ordens de Deus, a las órdenes de Dios, como Noé foi, como fue Noé, sem se importar sin se importar com os comentários con las ablaciones que o cercavam? que o cercaban? Tem sido fiel. ¿Has sido fiel? Quarta pergunta. Cuarta pregunta. Estamos realmente dispostos ¿Estamos de verdad dispuestos a oferecer a a Deus ofrecer a Dios o que temos de melhor? lo que tenemos de mejor? Uma pequena palavra. Una pequeña palabra. Quem é dizimista aqui? ¿Quién es dizimista aquí? Pode levantar a mão. Não pensa que você faz grande coisa, não. No pienses que tú haces gran cosa, no. Porque ser dizimista é fazer o mínimo. Porque ser dizimista es el mínimo. Queria ver você ter coragem de dar 90 e viver com 10. Quiero ver si tú tienes coraje de dar 90 y quedarse solamente con 10. Então não se sinta grande No coisa se sienta gran cosa sendo dizimista, não. siendo dizimista, no. Quem é dizimista faz o mínimo. Quien es dizimista hace el E mínimo. para terminar, Y para terminar, temos realmente hemos realmente, a determinação tenemos la determinación, e a unidade la unidad que o povo de Israel teve que el pueblo de Israel tuvo diante das muralhas de Jericó. delante de las murallas de Jericó. Meu irmão, você não entendeu o que aconteceu. Mis hermanos, tú no entendiste lo que aconteció. Quem tem criança? ¿Quién tiene niños? Levanta a mão. Levanta las manos. Manda a tua criança ficar quieta 5 minutos. Habla con tu niño para quedarse quieto 5 minutos. Eu vejo o teu. Impossível. Sim. Imposible. Quase 2 milhões de judeus. Casi 2 millones de judíos, Todos receberam a ordem todos recibieron la orden de dar la vuelta
7 dias. 7 dias. Foram Foram quantas voltas? 7 voltas, 7 dias. Não? 13 voltas. 13 voltas. No caso, nos 6 primeiros dias, uma volta. E no último 7. Nos 6 primeiros dias, uma volta. E a ordem era em E silêncio. a ordem era em silêncio. Como você consegue Como colocar em silêncio pode poner em uma silêncio multitud de uma 1 multitud milhões de milhões e 500 milhões de e judíos? 500 milhões de judeus? Só Solamente com determinação. com determinação. E quando você cumpre E isso, quando tu cumpre isto, Deus dá vitória. Deus dá vitória. Te faço essa proposta nessa noite. Te hago uma proposta esta noite. Se tem algo que você tem que mudar na tua vida, Se há algo que tu tens que cambiar em tu vida, mude. cambie. Eu estou no Evangelho de Cristo Eu estou no Evangelho de há Cristo 46 há anos. 46 anos. Eu tenho 50 anos de vida. Eu tenho 50 anos de vida. Vou fazer 51. Vou fazer 51. Então são 45 anos de Evangelho. Então, se são 45 anos de Eu Evangelho, já vi de tudo. eu já vi de todo, Mas nada pode nos abalar. mas nada nos pode abalar. Meu irmão, Meu irmão, o que você tem que fazer, o que tu tens que fazer, teu marido não vai fazer em teu tu lugar. marido não vai ser em teu O lugar, teu filho não vai fazer em teu lugar. tu filho não vai ser em teu lugar. A salvação é individual. A salvação é individual. 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 E eu te faço hoje esse convite. Eu te hago hoje esta invitação. Se você precisa buscar de Deus Se você necessita buscar de Deus essas qualificações estas qualificações que fizeram com que essas pessoas fossem escolhidas, que fizeram com que essas pessoas foram escolhidas, busque intimidade, busque intimidade, busque humildade, busque humildade, busque obediência, obediência, busque temor, busque temor, busque fé, busque fé, que vai muita coisa mudar na tua que vida. muitas coisas vão cambiar em Vamos tu vida. orar? Vamos orar?